Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a crise que envolve a Venezuela e a República da Guiana. Espero que vocês gostem dessa aula. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, já tem alguns anos em que essa disputa pela região de Essequibo, território atualmente pertencente à República da Guiana, tem sido reivindicada pela Venezuela. Então, a ideia dessa aula é mostrar a vocês pontos divergentes entre os dois governos, o entendimento dos dois governos sobre a região de Essequibo, de uma forma transparente, sem tomar partido de um lado ou de outro, e tendo, claro, uma visão isenta desse conflito que pode até mesmo desencadear uma guerra entre os dois países. E caso de fato isso venha a acontecer, logicamente que a Venezuela levaria uma vantagem enorme, até mesmo porque a Venezuela é na atualidade a terceira potência militar da América do Sul. Portanto, é um país que, além de possuir um enorme efetivo militar, são mais de 100 mil militares na ativa e algumas centenas de milhares de militares reservistas, dispõe de muito mais equipamentos militares do que a República da Guiana, razão pela qual um conflito armado entre os dois países seria bem vantajoso para a Venezuela. Eu acredito que em poucos dias a Venezuela iria derrotar o exército da República da Guiana, que conta com menos de 10 mil homens nas suas forças armadas, muito pouco equipamento militar, e se não tivesse uma ajuda dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou até mesmo da OTAN, a derrota seria muito rápida. Acredito eu que dentro das possibilidades, até mesmo em menos de uma semana, ou até mesmo em 24 horas, a República da Guiana iria perder esse território de Essequibo, apesar de que é uma região com uma geografia em que a movimentação de forças é um tanto quanto complicada, em razão da presença da floresta tropical, em razão da ausência de estradas, mas, logicamente, que a Venezuela não teria tanta dificuldade assim para avançar com as suas forças sobre o território de Essequibo, que é reivindicado há muito tempo pelo governo venezuelano, sob a alegação de que, de fato, esse território faria parte da Venezuela. Logicamente que tudo que envolve disputa territorial pode ser discutido, utilizando inclusive o recurso da história, para que nós possamos ter um melhor entendimento sobre essa questão. Lembrando que eu sou professor de geografia, não sou professor de história, então os professores de história têm muito mais embasamento para falar sobre as disputas históricas envolvendo a Venezuela, envolvendo a República da Guiana. Então vamos lá mostrar a vocês aqui esse outro mapa que mostra a Venezuela, e aqui do lado de cá em amarelo a República da Guiana,
e esse amarelo tracejado em azul, o que corresponde a quase 2/3 da República da Guiana, o território reivindicado pela Venezuela, que é o território de Essequibo, ou como chamam os venezuelanos, Guiana Essequiba, como também é chamado. Então vamos ver aqui alguns acontecimentos, históricos que a gente pode citar e deve citar nessa questão da disputa territorial que envolve o governo da Venezuela e o governo da República da Guiana. Então, em 1648, a Espanha cede os territórios a leste do rio Orinoco, faltou o aqui, do rio Orinoco à Holanda. O rio Orinoco está do lado de cá, em território venezuelano. Então esse rio não vai dar para vocês verem, mas é um azul que passa aqui em cima, porque essa imagem está bem escura. Então olha só, em 1648, a Espanha cedeu os territórios a leste do rio Orinoco à Holanda. Olha a questão como é que é complexa. E se você pegar uma parte grande desses territórios que estão a leste do rio Orinoco, hoje fazem parte da Venezuela. Olha o que eu estou querendo mostrar a vocês, tá? Como essa questão que está sendo debatida, inclusive na Corte Internacional de Justiça, é um tanto quanto complexa. Em 1811, a Venezuela torna-se independente e avança em direção ao rio Essequibo. Então, o rio Essequibo é essa faixa azul aqui, ó. Então, a partir do momento em que a Venezuela obtém a sua independência da Espanha, ela promoveu a anexação de territórios a oeste do rio Essequibo, então incorporando esses territórios que faziam parte da Holanda, mas que na verdade constituíam um grande vazio demográfico, com algumas tribos indígenas ocupando essa área, e incorporou ao Estado venezuelano. Olha como isso é complexo. Em 1814, a Inglaterra ocupa a Guiana, ou seja, através de um acordo feito entre a Holanda e a Inglaterra, o que é hoje a República da Guiana passou a fazer parte da Inglaterra, ou seja, do Império Inglês, do Império Britânico. Então, olha como é extremamente complexo isso aqui. Em 1899, houve um laudo arbitral de Paris, que estabeleceu a atual fronteira entre os dois países. Então, o que acontece? O governo da Venezuela acusa esse laudo arbitral de ter sido fraudado, beneficiando os interesses da Inglaterra. Claro, então você tem, dentro desse contexto da elaboração do laudo arbitral de Paris, a Inglaterra, que na época era o mais poderoso império do mundo, você tem juízes arbitrais americanos, colocou-se o juiz arbitral da Rússia. Então, logicamente que essa decisão ela iria beneficiar, de uma certa forma, os interesses do grande Império Britânico, como aconteceu. Então, a partir do momento do laudo arbitral de 1899, reconheceu-se que esses territórios a oeste do rio Essequibo fariam parte da Guiana, da República da Guiana, que na época não era nem República da Guiana, e sim a chamada Guiana Inglesa. Então, isso aqui até hoje tem sido contestado pela Venezuela. Em 1966, ocorreu o Acordo de Genebra, que tornou nulo o laudo arbitral de Paris.
Mas, ao tornar nulo, não houve uma decisão que beneficiasse nem a República da Guiana e muito menos beneficiasse a República da Venezuela. Então, esse ato de anular o laudo arbitral de Paris abriu uma margem para que o governo da Venezuela voltasse a questionar a soberania sobre aquilo que eles chamam de Guiana Essequiba. Então, esse território voltou a ser questionado pelo governo da Venezuela. Neste acordo, não se discute a autoridade do governo da Guiana sobre a área em litígio. No entanto, estabelece-se a salvaguarda dos direitos de soberania venezuelana sobre a dita zona. Olha só. No entanto, estabelece-se a salvaguarda dos direitos de soberania venezuelana sobre a dita zona. Então, o que isso gera, esse acordo de Genebra? Ora, esse acordo de Genebra acaba corroborando para que o governo da Venezuela volte a reivindicar a soberania do território que compõe a chamada Guiana Essequiba. E isso, logicamente, não vai de encontro aos interesses da República da Guiana. Por quê? Ora, a República da Guiana, na verdade, ela vai se tornar independente nesse mesmo ano. Então, houve um acordo, né? Houve um acordo lá em Genebra que envolveu a Inglaterra, a recém-independente República da Guiana e a Venezuela, abrindo margem para se discutir essa questão da soberania e dando aos venezuelanos um entendimento que eles têm de direito, têm de direito à soberania sobre esse território, que é algo também contestado pelo governo da República da Guiana, até mesmo porque um dos argumentos utilizados pela Venezuela é que mesmo esse território tendo sido, através do laudo arbitral de Paris, reconhecido como propriedade da colônia da Guiana Inglesa, ali era um território desocupado. E na época que pertencia à Holanda, também era um território desocupado. Então, os venezuelanos se acham no direito de reivindicar a posse desse território, e isso, logicamente, é algo que merece ser discutido, porque na história, né, as fronteiras entre os países, em vários continentes do mundo, se alteraram inúmeras vezes. Então, o que se está discutindo aí, na verdade, é uma soberania em relação a um território que, pressupostamente de direito, pertence à Venezuela. Mas, a partir do momento em que a Espanha cede, em 1748, os territórios a leste do rio Orinoco para a Holanda, a partir do momento que a Holanda cede os territórios para a Inglaterra, o território que deu origem à República da Guiana, ou chamada a Colônia da Guiana Inglesa, e que essa Guiana Essequiba está dentro desse contexto da cessão daqueles territórios feitos pela Espanha em 1648 à Holanda, então abre-se uma discussão de que é difícil você arbitrar uma decisão que irá satisfazer uma das partes, ou ambas as partes, melhor dizendo, porque se toma a Corte Internacional de Justiça, se toma uma decisão a favor da Venezuela, a República da Guiana vai contestar. Se a Corte Internacional de Justiça toma uma decisão a favor da República da Guiana, a Venezuela vai contestar. Então cria-se aí um imbróglio que acaba dando origem a uma zona de tensão
que pode desencadear um conflito armado entre os dois países. Tá? O Brasil, o que o Brasil ele propõe? Uma solução diplomática para resolver a crise e evitar um conflito armado entre dois países que fazem fronteira com o Brasil. Agora, o governo do presidente Nicolás Maduro determinou a realização de um referendo que vai ser realizado no dia 3 de dezembro. Essa aula está sendo gravada no dia 2 de dezembro de 2023, e onde serão feitas 5 perguntas nesse referendo, todas elas envolvendo a questão da Guiana Essequiba. E, logicamente, quem irá comparecer às urnas são, no meu entendimento, em sua maioria, os eleitores do partido do presidente Nicolás Maduro, que vai votar a favor da anexação ou incorporação da Guiana Essequiba à Venezuela, apesar de que esse referendo ele não tem, ele não tem, assim, vamos dizer, o objetivo, de acordo com o governo da Venezuela, de dar uma carta branca ao presidente Nicolás Maduro para determinar a invasão da Guiana Essequiba, e sim ratificar o desejo de um povo, ou do povo venezuelano, em estender as fronteiras da Venezuela, que, de acordo com o entendimento do governo da Venezuela, os territórios que compõem a Guiana Essequiba fariam parte da Venezuela e deveriam voltar a fazer parte desse país. Então, olha aqui. Essequiba, área da região 160 mil quilômetros quadrados, uma área bastante representativa, tá? Área da Guiana, 215 mil, ou seja, aproximadamente 75% da Guiana, na verdade, da República da Guiana, está dentro da chamada Guiana Essequiba, como chamam os venezuelanos esse território. Olha a população da República da Guiana, 810 mil pessoas, muito pequena. Moeda, dólar da Guiana. Língua, inglês e idiomas regionais. Capital, Georgetown. Regime político, República Democrática Representativa Presidencialista. Presidente Mohamed Irfan Ali. Então aqui nós temos um mapinha mostrando a Venezuela, e aqui dizendo que esse equívoco corresponde a cerca de 74% do território da República da Guiana, que é essa área amarela tracejada em azul. Aqui nós temos, para que vocês tenham um entendimento, essa disputa pela região de Essequibo não é só uma disputa de cunho territorial, tá? A disputa territorial, ampliação de territórios, é uma coisa que está dentro do entendimento da geopolítica, né? Da geografia de Estado ou da geopolítica de Estado, como essencial para que determinados países possam ampliar aquilo que nós chamamos de espaço vital, para garantir recursos naturais que permitam ou contribuam para o seu desenvolvimento econômico. Então, o que eu quero mostrar a vocês aqui, né, nesse mapinha, repare uma coisa: mar reivindicado pela Venezuela. Aqui, ó, esse tracejado vermelho. Mar territorial reivindicado pela Venezuela, ou simplesmente, né, além do mar territorial, inclui-se aqui a chamada Zona Econômica Exclusiva. Importante porque aqui em verde nós temos o bloco petrolífero Stabroek. Então aqui nós temos esse grande bloco petrolífero que acabou dando à República da Guiana reservas de petróleo descobertas até o momento da ordem de 11 bilhões de barris de petróleo. Então, isso, de certa forma, atrai a cobiça da Venezuela. Mas, professor, o aluno vai me perguntar isso
Professor, mas a Venezuela não é o país que detém as maiores reservas internacionais de petróleo? Sim, as reservas internacionais de petróleo da Venezuela superam a casa dos 200 bilhões de barris de petróleo. Então, a Venezuela é o país mais rico em petróleo do mundo. Agora, um detalhe, a maior parte do petróleo encontrado na Venezuela é um petróleo semipesado e pesado, um petróleo de menor cotação de mercado, porque quanto mais pesado for o petróleo, maior é a dificuldade de sua extração e maior é o custo de refino. E sendo assim, o valor desse petróleo acaba sendo menor no mercado internacional. E o petróleo descoberto aqui no bloco Stabroek é um petróleo que a gente considera semileve e leve, que é um petróleo de alta cotação no mercado internacional. Então, a partir do momento em que a Venezuela conseguisse a posse da região da Guiana Essequiba, essa área tracejada aqui, repare que praticamente todo o bloco petrolífero Stabroek estaria dentro da jurisdição administrativa da Venezuela. Então, a questão do petróleo aqui está falando também alto, porque quando a gente fala em reservas estimadas de 11 bilhões de barris de petróleo, se você colocar, por exemplo, eu não sei no dia de hoje a cotação do barril do petróleo, mas suponhamos que o petróleo, no dia 2 de dezembro de 2023, esteja sendo vendido no mercado internacional a 90 dólares. Então, nos valores de hoje, você multiplica 11 bilhões por 90, olha quanto em recursos isso vai gerar, não só para as empresas petrolíferas que estão explorando os blocos nessa região, assim como para o governo da República da Guiana, que através da arrecadação de impostos ampliará em muito a sua receita, razão até pela qual a economia da República da Guiana está apresentando a maior taxa de crescimento da América do Sul, graças à ampliação da capacidade de produção de petróleo dentro desse país. Então aqui nós temos a questão do petróleo, mas tem outras coisas aí também, né? Que aqui você tem o tracejado azul, mar territorial reivindicado pela República da Guiana, claro, levando-se em consideração aqui a região de Essequibo, mas se você colocar a linha em diagonal aqui, já estaria tendo um outro ponto de litígio, porque o bloco petrolífero Stabroek estaria uma parte dentro do que os venezuelanos consideram seu território e outra parte dentro daquilo que a República da Guiana considera como parte do seu território, que é a zona econômica exclusiva. Então, é uma questão de disputa de difícil, né, resolução, porque aí nós estamos falando de uma fortuna de quase $1 trilhão em jogo, né? Então, vamos lá. Aqui, para que vocês tenham ideia, aqui você tem o bloco Stabroek e as empresas petrolíferas, né, que estão explorando petróleo nessa região da plataforma continental do norte da América do Sul, pegando não só aqui a República da Guiana, né, aqui ó, repare, a República da Guiana, como aqui Suriname e aqui do lado de cá a Guiana Francesa. Toda essa área aqui, né, já foi levantada e vários poços de petróleo já foram perfurados. É uma área muito rica em petróleo aqui na América do Sul, inclusive, né, a questão da existência de petróleo numa região com constituição geológica semelhante à bacia da margem equatorial brasileira, que está levando, né, a Petrobras chamar essa bacia da margem equatorial brasileira como a nova camada de pré-sal ou o novo pré-sal brasileiro. Então repare que aqui você tem interesses da ExxonMobil e de outras, né, da NextChem, da Harris e outras empresas
CGX e tantas outras empresas petrolíferas que já estão aqui perfurando, já estão explorando o petróleo e, na medida em que novos poços sejam perfurados na região, é bem provável que as reservas de petróleo da República da Guiana aumentem ainda mais, o que, logicamente, atrai o interesse e a cobiça do governo venezuelano em tomar posse da Guiana Essequiba. Aqui nós temos também um outro aspecto importante, né? Aqui no tracejado rosa e branco, e aqui no rosa é a Guiana Essequiba, né? Então, na verdade, aqui nós temos o bloco Straboroec, né? Que é aquele bloco gigantesco onde foram identificados grandes campos de petróleo, reservas gigantes de petróleo, né? Mas só que não é só petróleo e gás natural, não só hidrocarbonetos constituem a riqueza da Guiana Essequiba. Você tem também aqui a área de mineração. Quando a gente fala em área de mineração, a gente está falando do ouro, do diamante, aqui saiu com diamante, do minério de ferro, do cobre, da bauxita e de outros recursos minerais, fora os recursos da flora, porque a Guiana Essequiba ela ainda é coberta em boa parte da sua extensão pela floresta tropical, uma floresta quente e úmida, onde você tem uma biodiversidade muito grande, com recursos da flora enormes e tantas outras riquezas que ainda poderão ser levantadas nesse vasto território, que inclusive é maior do que a própria Inglaterra. Então é isso que alimenta os interesses. Agora, a ideia aqui é mostrar a vocês um pouquinho do poderio militar da Venezuela. Então, pergunto eu, teria como as Forças Armadas da República da Guiana deter uma invasão da Venezuela? Claro que não. Aqui nós temos uma parada militar lá na Venezuela, inúmeros carros de combate. Só nessa fileira aqui tem mais carros de combate do que em toda a República da Guiana. A República da Guiana deve ter uns 10, 15 carros de combate. Não vai passar disso, muito pouco. E carros de combate antigo. Aqui nós temos bateria de mísseis antiaéreos, né? A Venezuela, inclusive, é o país que detém o melhor sistema de defesa aérea de média e longa distância aqui na América do Sul. Aqui, a bateria do S-300, aqui, ó, duas baterias, aqui, ó, que são mísseis antiaéreos que também podem ser utilizados para ataque a solo, que tem alcance de 300 quilômetros, são mísseis procedentes da Rússia. Aqui nós temos o caça Sukhoi, pintado inclusive esse aqui, né, com a bandeira da Guiana Essequiba, né? Aqui nós temos mais uma foto de carros de combate, e a Venezuela também conta com navios de guerra. Então, para a Venezuela, uma invasão do território da Guiana Essequiba seria, teoricamente, muito fácil, em razão da grande diferença que existe entre o poder bélico da Venezuela e o poder bélico da República da Guiana. Agora, o X da questão é a reação, né, da comunidade internacional. A Corte Internacional de Justiça decidiu que a Venezuela não pode anexar Essequiba. Essa decisão foi tomada no dia de ontem, no dia 1º de dezembro de 2023. Só que o governo da Venezuela não reconhece essa decisão da Corte Internacional de Justiça. Então, cria-se mais uma vez um imbróglio que pode, logicamente, alimentar essa questão da disputa territorial e até mesmo, né, alimentar um eminente conflito armado entre a Venezuela e a República da Guiana. Inclusive, o presidente da República da Guiana tem um encontro com o presidente do Brasil, deve, de certa forma, pedir uma intervenção do Brasil a nível de, vamos dizer assim, uma pressão política sobre o presidente Nicolás Maduro para que não inicie uma guerra. Inclusive, as Forças Armadas brasileiras aumentaram o efetivo militar lá em Roraima para impedir que o exército venezuelano utilize
Roraima como ponto de passagem para invadir a Guiana Essequiba. Então, houve um deslocamento de bastante efetivo militar brasileiro para aquela região de fronteira. Ninguém acredita que o Brasil terá um envolvimento nesse conflito, caso de fato venha acontecer um conflito armado entre esses dois países, mas é preciso nós ampliarmos a presença militar naquela região como forma de impedir que o exército da Venezuela utilize o território brasileiro para atacar a República da Guiana. Então aqui nós temos nessa imagem da Corte Internacional de Justiça, e houve essa decisão tomada ontem que diz que a Venezuela não pode anexar Essequibo. Então é uma decisão, logicamente, que futuramente outras decisões deverão ser tomadas. E o X da questão que entra aqui agora, né, é uma guerra seria benéfica para a Venezuela até que momento? Se você pegar aqui o quadro econômico da Venezuela, país que mergulhou numa crise econômica sem precedentes, vivendo períodos de hiperinflação, empobrecimento da população, tá entendendo? É claro que, em parte, essa crise econômica provém das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados à Venezuela, mas a gente sabe também que a crise econômica da Venezuela não se restringe ao embargo econômico norte-americano e dos seus aliados, mas também decisões equivocadas do governo do ex-presidente Hugo Chávez e do atual presidente Nicolás Maduro de levar a Venezuela a estatizar setores da economia e também, né, contrariar os interesses do capital, do empresariado, e a gente sabe, o que move a economia de um país são os investimentos privados. Então, a partir do momento em que essa desconfiança em relação ao governo da Venezuela, essa intervenção frequente do governo da Venezuela na economia, né, as ações antidemocráticas do presidente Nicolás Maduro, tudo isso, junto com o seu antecessor, Hugo Chávez, né, isso tudo levou as grandes potências aliadas dos Estados Unidos a promoverem sanções econômicas contra a Venezuela, e essas sanções econômicas foram, de fato, responsáveis pelo agravamento da crise, e esse agravamento da crise trouxe consigo o empobrecimento da classe trabalhadora, trouxe consigo a fuga de investidores da Venezuela, e a economia da Venezuela está em frangalhos até hoje. A Venezuela, que era o maior produtor de petróleo da América do Sul, hoje tem uma produção bastante limitada, bem menor, inclusive, que a produção de petróleo brasileira. Aqui nesse outro gráfico, você tem a produção de petróleo. Aqui é a produção de petróleo, aqui é a evolução do PIB, aqui é a produção de petróleo. Então você percebe, né, que houve uma queda substancial da produção de petróleo na Venezuela, houve uma pequena recuperação. E o que eu chamo a atenção agora é o fato dos Estados Unidos estarem, né, aliviando as sanções econômicas contra a Venezuela, né. Isso, de certa forma, traria ou trará mais oxigênio para a economia do país, e o governo do presidente Nicolás Maduro, mais uma vez, cria, vamos dizer assim, um fato que contraria os interesses norte-americanos e dos seus aliados da OTAN. E se a Venezuela atacar a República da Guiana, fatalmente o país sofrerá sanções econômicas muito mais duras do que sofreu até o momento. Então, pergunto eu, um país que está quebrado economicamente falando, né, vai iniciar uma guerra. Você tem que colocar em questão um outro aspecto, caso esse conflito armado ele saia. Qual seria a posição dos Estados Unidos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Basta os Estados Unidos enviar um porta-aviões, e não precisa ficar bem próximo do litoral da Venezuela, acompanhado com seu grupo de escolta, para atacar toda a infraestrutura militar da Venezuela e destruir.
como forma de levar o governo do presidente Nicolás Maduro a recuar, caso, claro, a Venezuela ataque a República da Guiana. E qual seria a reação da Inglaterra? A Inglaterra fatalmente vai apoiar os Estados Unidos, vai enviar navios de guerra para a região e para apoiar a República da Guiana, que faz parte da comunidade britânica das nações. Então, repare o vespeiro que o presidente Nicolás Maduro está mexendo, cara. Então, em vez dele aproveitar esse momento em que os Estados Unidos e seus aliados estão flexibilizando as sanções econômicas contra a Venezuela, razão pela qual você pode oxigenar a economia da Venezuela, o cara está criando um fato político que pode e certamente irá gerar inúmeras sanções contra a Venezuela, que vai manter o país nesse estado de penúria. O presidente da Venezuela tem que entender que não é assim. Imagina se todo o país que teve suas fronteiras historicamente alteradas por acordos passados contestarem isso. Será que o território da Venezuela não é suficiente para a Venezuela? A Venezuela tem um grande território, com áreas muito pouco ocupadas, país rico em petróleo. A Venezuela era o exemplo de democracia na América do Sul, nas décadas de 1970, 80. E hoje o que você vê é um país destruído por governos autoritários, antidemocráticos, e podemos assim dizer, de certa forma, ditatoriais. Porque a democracia na Venezuela é uma democracia para inglês ver, entre aspas, né? Para inglês ver é um modo de falar. Então, teremos eleições livres, no ano que vem na Venezuela teremos, mas até que ponto essas eleições serão verdadeiramente democráticas e serão monitoradas pela Organização dos Estados Americanos e outras entidades internacionais para acompanhar a veracidade das eleições e as manobras que devem ser feitas pelo governo do Nicolás Maduro, que com certeza, assim que ele sair da presidência e o presidente da oposição assumir a Venezuela, eu acho que antes disso, da posse, ele vai para o exílio, porque esse cara, ele vai ser condenado na Venezuela. Pode escrever o que eu estou dizendo hoje, dia 3 de dezembro de 2023, porque ele fez inúmeras manobras, e essas manobras feitas por ele, né, e eu estou dizendo aqui, né, questão de... Eu sou um cara democrata de carteirinha, a democracia sempre é o melhor caminho, né, questão de ideologia, para mim, independe se o governo é de direita, de centro ou de esquerda, o que vale é a democracia. Então, o desejo. A Argentina agora, há pouco tempo, estava sendo governada pelo peronismo, agora venceu o Milei, presidente da extrema-direita. Se não der certo, e o povo argentino daqui a alguns anos decidir pelo peronismo ou qualquer outro partido de oposição, isso faz parte da democracia. Então, eu acho que o regime democrático é o melhor regime do mundo, desde que a democracia venha a ser respeitada. E você também tem que respeitar acordos, tem que respeitar a autodeterminação dos povos. A guerra não leva a nada, a guerra só traz dor, sofrimento, prejuízos econômicos, morte. Ninguém vence, nem quem venceu pode se declarar vencedor, porque as feridas que uma guerra deixa abertas, essas demoram muito tempo a cicatrizar. Veja só o conflito árabe-israelense, há quanto tempo ele acontece, né? E até hoje o ódio está reinando naquela região. A mesma coisa, né, pode acontecer aqui na América do Sul, caso o governo da Venezuela venha cometer essa loucura de invadir a Guiana Essequiba e incorporar esse território ao país. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Essa aula foi gravada a pedido aí de um seguidor do canal, esqueci o nome dele, que pediu já umas 3 semanas atrás.
mas com certeza ele vai assistir. Agradeço a vocês mais uma vez essa atenção. Solicitem aí temas para que eu possa gravar. Agora eu vou entrar no período de férias, teremos uma frequência maior de gravação de aulas. Alguns assuntos serão regravados em função do censo e alguns assuntos de economia, geografia humana serão regravados porque precisam ser atualizados em razão dos novos dados que estão sendo liberados, não só aqui no Brasil, como assim no cenário internacional. Valeu, moçada! No mais, fortalece o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No mais, um abraço apertado, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!